tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque foi só o primeiro jogo. Tem a segunda partida no domingo e o técnico Dorival Júnior não estava muito feliz não na entrevista pós-jogo. Teve inclusive resposta para os críticos. E ele também deu algumas explicações e fez algumas projeções para esse segundo jogo diante do Cruzeiro. Bora falar do Timão, notícia boa. Zada, eu ouvi atentamente a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e tinha algumas dúvidas que eu gostaria de tirar com ele, né? Eu não consegui escutar no momento que eu fiz a live com vocês, depois fiz o pós-jogo aqui e tudo mais, gravei o vídeo e hoje estou fazendo um balanço maior aí do que o Dorival falou, porque é importante, ele concedeu algumas informações que a gente precisava. Por exemplo, sobre Rodrigo Garro, né? Foi questionado, não tinha condições, já que ele foi relacionado, de começar como titular, tem uma previsão de que ele ganhe mais minutos no próximo domingo. E aí tem uma questão que não foi revelada pelo Dorival, mas que eu acrescento aqui. O Breno Bidon tá jogando fino, tá? Em jogos mais importantes, mais decisivos, o Bidon, que na ausência do Garro foi transformado nesse meia armador, ele talvez tenha feito o principal jogo dele da carreira como profissional, o Breno Bidon nessa função diante do Cruzeiro. Então, mesmo que o Garro tenha condições, e talvez ele não tenha 100%, porque ele voltou a treinar de uma forma muito recente, talvez seja interessante deixar o Garro no segundo tempo. Estou dizendo aqui que o Garro tem que ser reserva eternamente, que o Garro não tem que jogar, que o Bidon vai desbancar o Garro. Não, não é isso. Mas eu acho que é preciso respeitar momentos, ainda mais num momento como esse. E se o Garro tiver, sei lá, 100%, treinou maravilhosamente bem e tal, beleza. Aí o Dorival vai fazer a sua escolha. Agora, se não é o caso, não há motivos para pânico, né? O Bidon vem cumprindo, o Garro ganha alguns minutos e entra sempre acrescentando com a sua raça, o seu jeito de jogar, né? A sua entrega, que ele não se dosa, né? O Garro é um cara muito dedicado, muito Corinthians mesmo, né? E é o cara da bola parada que pode numa finalização decidir o jogo. Então não precisa da gente definir uma coisa ou outra aqui. O Ranieri também não tinha condições nem para jogar alguns minutos sequer e acho que dificilmente para domingo também, tá? Quem sabe para uma final o Corinthians classificando. O Tchoca foi uma opção do Dorival, não ficou claro do porquê, mas me parece que nas entrelinhas ele deixou entender que não poderia descartar nenhum jogador. O fato dele fazer isso com o André Ramalho é mais um voto de confiança em um dos líderes do elenco. É uma leitura que eu estou fazendo, tá? Porque, na verdade, ele citou essa frase. A gente tem mania de descartar as pessoas, né? Nenhum jogador pode ser descartado. E o Tchoca eu conto com ele e tal. Então ele entendeu que a troca era necessária, mas senti que era para recuperar o André Ramalho. Falou sobre o apoio da torcida, falou sobre o seu trabalho e em muitos momentos justificou o seu trabalho à frente do time. Ele foi mais taxativo, era um Dorival mais na defensiva nessa entrevista coletiva, não sei se vocês notaram, porque ele foi questionado várias vezes sobre a campanha, sobre o jeito de jogar, sobre o fato do Corinthians ter sido desacreditado para enfrentar o Cruzeiro e até vencer. Tem até uma pergunta em que a repórter traz um dado. 11 anos depois, o Corinthians vence o Cruzeiro dentro do Mineirão. 11 anos depois. Então, assim, não deixa de ser um feito, né? Que ele acabou fazendo e não era a tendência, pelo menos, ok, se você corintiano acreditava e tal, pelo que vinha jogando o Cruzeiro e pelo que vinha jogando o Corinthians, não era uma tendência, não era uma lógica, mas o Corinthians fez por merecer o resultado. E aí, o Dorival, eu anotei até em vários pontos aqui da entrevista, o Dorival, ele se defendeu a todo momento e usou frases mais fortes do tipo, vocês acham que eu queria o time em 13º? Claro que não, mas eu já cansei de repetir tudo que a gente passou esse ano, mas as pessoas parecem que preferem ignorar. E eu mesmo falei pra vocês aqui, cara, super entendo, tudo que o Corinthians passou no extracampo realmente não é fácil, mas assim, o elenco é muito valioso, né? Então, por isso que o sarrafo sempre foi mais alto. É claro que o Dorival tinha um pepino nas mãos, não pode contratar, passou por lesões, o aspecto político, assim, não tinha como blindar 100% o elenco. Ele sofreu e tá com possibilidade de chegar numa final de Copa do Brasil, realmente é um feito. Eu não desconsidero isso. A questão é que a campanha no Brasileiro, ainda mais sem outra coisa para jogar, né? Eu acho ela muito ruim e o próprio Dorival concorda com isso, né?
O Garro e o Yuri, ele falou, né, que fizeram de tudo para poder jogar e vamos ver agora no domingo se ele, né, coloca os dois como titulares. Enfim, tem a questão do Bidon que eu já citei. E tem uma questão tática, que na verdade ele começa a entrevista dizendo que não ia abordar questões táticas porque eram 3, 4 dias até o próximo jogo, um tempo muito curto e tal, que todo mundo tem muita informação e que ele não ia revelar questões nesse sentido. Depois ele começou a falar, né, da vitória pessoal que o Mateuzinho teve com o Arroio, né? Ele elogiou muito o Arroio, mas disse que o Matheus estava num nível de concentração muito alto e por isso fez o jogo que fez, né? Não deixando o Arroio jogar ali pelo lado dele. E que o Corinthians encarou realmente como um jogo de Copa. E no final, cara, ele disparou de novo, né? Que as pessoas desacreditaram e que ele não se incomoda com as críticas porque ele não se importa, na verdade, com as críticas, que as pessoas não querem saber o que está acontecendo, preferem abordar um lado apenas da história e que ele vai seguir o trabalho dele, que ele não chegou até a 6ª semifinal de Copa do Brasil à toa. Então ele é o tempo inteiro, por isso que eu falei que ele estava na defensiva. O Dorival não é disso. O tempo inteiro ele quis se valorizar, ele quis mostrar o que ele está fazendo, mesmo com todos os problemas, todas as adversidades. Por quê? Porque o trabalho dele nesse momento está pautado pela desconfiança, pelo menos até esse momento, né? Até o jogo contra o Cruzeiro, o torcedor não estava feliz com o desempenho no Brasileiro. E aí eu acho que ele se defendeu ainda mais depois de uma grande atuação, de uma boa vitória, uma vitória super importante. Aí foi o momento dele se lançar aos microfones e dizer, vocês não sabem, mas meu trabalho é bom, eu tô passando por tudo isso, tô resolvendo, tô apagando uns incêndios aqui e tal. E isso é verdade. Eu concordo nesse aspecto, no mérito com o Dorival. A questão é que não dá também para terminar atrás do Santos, né, com toda a dificuldade que o Santos passou, todo respeito ao Santos, né, mas eu falo em relação a uma equipe que estava disputando rebaixamento. Não pode terminar de uma forma como o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro, apesar dos problemas. Mas foi um festival, viu? De se defender. Aliás, o Corinthians está defendendo 16 jogos de invencibilidade na Copa do Brasil. E só nessa temporada são 7 vitórias consecutivas e nenhum gol sofrido. Realmente é uma campanha de dar inveja. E o Dorival tem todo o direito de se manifestar e dizer: eu avisei, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, a confiança ela segue agora para domingo, para que o Corinthians confirme a sua classificação, a sua vaga para a grande decisão da Copa do Brasil. E aí, estão confiantes? Mais ainda? O Dorival merece as críticas ou não? Eu acho que as críticas eram justas pela campanha do Brasileiro. Mas claro que restava aquela incógnita. Que Corinthians vai entrar em campo contra o Cruzeiro no Mineirão? O Corinthians do Brasileiro ou da Copa do Brasil? Foi o da Copa do Brasil. Nação, deixa a sua opinião nos comentários e agora bora para mais informações do Timão. E agora exclusivo também essa reunião que houve hoje, durou muitas horas, uma reunião entre Corinthians e a Nova Bet que quer assumir o patrocínio master do Timão. Tem muita informação sobre isso, é exclusivo. Pega essa, meu irmão. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! A reunião começou mais ou menos aí, quase 11 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã, né? E sinceramente, essa reunião, né, durou aí praticamente toda a tarde, né? Toda a tarde. Eu tô gravando o blend aqui, né, pra gente soltar às 16 horas, e inclusive uma fonte falou que depois me traz mais detalhes, porque a reunião não tinha ainda terminado, tá? Então eu vou passar aqui o que uma pessoa, né, presente acabou me dizendo ali do que está acontecendo entre esse grupo, né? Acho que eu peguei um nome para vocês, né? Tem até um nome diferente, né? Então eu sempre esqueço, né? Esse nome aí. Responsa Game Brasil Limitada, tá? Que também já usou o nome de Energia Bet, enfim, e não descarta criar um produto chamado Timão Bet, tá? Timão Bet, para patrocinar o Corinthians. A reunião começou às 11, durou bastante, está durando, enfim, né, na hora que você vê esse blend também já deve ter terminado. Eu vou passar para vocês o que aconteceu. Eles
mostraram a seriedade da empresa, que tem que provar, tá? Garantias, né, que seriam garantias bancárias, e que o Corinthians poderia ficar tranquilo que existe um fundo árabe por trás dessa bet. Enfim, foi isso que eles passaram, né? Não sei o quanto, não estava na reunião, mas o que me falaram é isso, não sei o quanto, né, eles apresentaram ali de veracidade, né, não sei quanto, não sei se eles não simplesmente falaram, mas o que apresentaram de documentos mostrando, né, porque hoje existe essa desconfiança no Corinthians de fechar, mas assim, dentro do Corinthians, né, as pessoas que são a favor de fechar com essa bet alegam que a Esportes da Sorte também já foi investigada, enfim, é uma empresa que já teve problemas de poder operar no Brasil, então estão tentando tratar que é tudo a mesma coisa, enfim, né, tem pessoas que já acham que é melhor tomar cuidado, e o Corinthians já levou isso para o seu compliance, está certinho, e também para os órgãos fiscalizadores do clube. Mas a reunião foi, né, a novidade que eu tenho dessa reunião é que eles mostraram lá que existe um fundo árabe por trás dessa bet. São pessoas que faziam parte da PixBet também, eu já trouxe isso desde quando eu trouxe com exclusividade essa informação dessa bet, isso não é novo, né, que eram da PixBet, e esse fundo árabe é novo, informação interessante para vocês, mostrando garantias bancárias, e dentro do Corinthians há interesse em fechar por conta dos valores, tá? O que precisa agora ser realizado precisa terminar agora a investigação para saber se eles vão realmente trocar, né? Esportes da Sorte, que oferece 150 milhões, essa oferece 180 milhões, ajuda, né? Adiantamento para pagar o transferbando Félix Torres e mais bonificações que podem passar de 200, tá certo? É isso. Informação sempre exclusiva para você, torcedor corintiano. Deixa o like para atualizar vocês e não deixar o assunto, né, ser esquecido. É porque isso é jornalismo, a gente dá uma notícia, a gente vai atualizando, não vamos esquecer e vamos deixar vocês bem informados sempre de tudo. O Corinthians ia se reunir com a Caixa Econômica Federal essa semana, tá? Mas uma viagem que foi marcada ali por pessoas importantes da Caixa, uma viagem ao México, né, acabou adiando essa reunião entre Corinthians e Caixa para a próxima semana. Então, você, torcedor corintiano, que tem esperanças que o Corinthians quite a Neoquímica Arena através da Caixa Econômica Federal, as negociações continuam, tá? As conversas continuam. O Corinthians também continua, isso é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista, o Corinthians também mantém negociações com a Impera Pharma, a Neoquímica, tá? A ideia é fechar com uma das duas, o Corinthians segue a todo vapor com as negociações. Essa semana, inclusive, teve conversas com a Neoquímica. Na semana que vem, conversas novamente, reuniões com a Caixa Econômica Federal. A ideia do Corinthians é passar a dívida, né, e a empresa, seja a Neoquímica, né, que já é a detentora aí dos name rights, mas numa renovação de valores, o Corinthians passar a dívida aí num valor de 70 milhões por ano. Tá? Está sendo discutido entre 10, 15 e até 20 anos, tá? O valor, né, de venda aí dos name rights, seja para a Caixa ou para a Neoquímica, para que, né, o Corinthians quite a Arena. Então pode ser, não está descartada essa hipótese, tá? Eu nem lembro se eu já dei essa informação dos 20 anos, mas não está descartada essa possibilidade da Caixa ou da Neoquímica e Impera Pharma, quem ficar com os name rights, ficar 20 anos, né, estampando ali a sua marca no estádio corintiano. Deixe seu like, comente aqui embaixo, aqui a informação para você é sempre atualizada e exclusiva. Nação, empresa interessada em patrocinar o Corinthians chega com proposta pesada. A empresa quer implementar a TimãoBet, transformando o Corinthians em uma plataforma própria de apostas. Fundo árabe milionário apresentado como garantia, o que foi discutido na reunião com dirigentes do clube. O plano comercial, o investimento e os impactos para o Corinthians, o que ainda falta para avançar para um novo acordo. Os caras vieram com um fundo árabe na mesa e disseram: a garantia do projeto é essa aqui, é coisa grande. Atualização sobre a reunião marcada para a próxima semana. Temas que serão discutidos sobre o patrocínio da Arena, um name rights importante que pode gerar uma futura quitação e expansão e uma revisão do contrato da Arena. Com a nova proposta pode influenciar o futuro financeiro do estádio, bastidores da relação entre Corinthians e Caixa. E aí, nação, você gostou da ideia do TimãoBet? Acha que o fundo árabe pode ajudar o Corinthians? E para a semifinal, Timão passa? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora fortalecer. Tamo junto, valeu e vai Corinthians!